Seja bem-vindo ao Mais Que 5 Pontos. É um prazer novamente estar com você aqui conosco para aprender a palavra de Deus e tratarmos juntos vários assuntos da fé cristã, apelidada de fé reformada. Por isso que o nosso podcast é Mais Que 5 Pontos, para evitar que você faça uma limitação ao grande oceano e mar das doutrinas bíblicas que são apelidadas de calvinismo. E o tema de hoje vai ser pacifismo e desarmamento. E eu estou aqui com dois homens de guerra, John Chase e James Whitven. Muito bom estar aqui. Welcome, my brothers. Travando a guerra mais uma vez. Thank you. Thank you very much. Ok, I'll be back. Elvis Presley. Então, nós vamos estar aqui durante esse tempo tratando com você esse assunto que é de relevância, especialmente porque se confunde muito no meio evangélico, no meio cristão brasileiro, o conceito de pacifismo com você ser uma pessoa pacífica conforme o evangelho. E quando o tema é posse de arma, armamento civil, desarmamento civil, o ruim é que nós vemos muitos evangélicos úteis. E esse evangélico útil que eu uso aqui, Jim John, é somente um eufemismo para o idiota útil, e que é aquele que é usado como instrumento de manobra política para, assim, agir contra o reino de Deus. Porque todas as discussões que nós temos aqui é para que você entenda que o que aprendemos da palavra de Deus é para vivermos o reino e para que esse reino venha. Nós oramos isso, venha o teu reino. E o tema de hoje foi inspirado para que... Por quê? Por que foi inspirado? Porque há um tempo atrás, um certo pastor pacifista, ele lançou um artigo detonando a questão da campanha do armamento civil, porque desarmamento no Brasil já é algo real estabelecido pelo próprio Estado. E ele foi usando a Bíblia para poder desmantelar os ditos cristãos. Na época, o presidente era o presidente Jair Messias Bolsonaro, e nós sabemos muito bem que a pauta era de deixar o cidadão escolher se quer ter arma ou não. E daí isso se tornou um campo de batalha para os evangélicos, os ditos evangélicos e cristãos em um modo geral. Não quero só bater nos evangélicos, não é isso, mas cristãos do modo geral, que inclusive até dentro do meio reformado existe esse tipo de pensamento de que o cristão não deve ter arma de fogo, começaram a agir dentro das redes sociais, dentro de jornalismo, e especialmente em algumas redes sociais que só vivem detonando os cristãos. Aí, quando é um assunto que faz parte da pauta, da agenda desarmamentista, então chama um pastor desses evangélicos úteis para falar alguma coisa. E daí, na época, foi muito conflito em termos disso. E nós temos que puxar o assunto para dentro das Escrituras, porque a nossa ética, a nossa moral, ela é conforme a palavra de Deus. Então, por isso que eu trouxe aqui os meus dois amigos, homens de guerra, para a gente tratar esse assunto, porque a questão da liberdade para ter e se portar arma de fogo, ela sempre foi uma pauta, agora está menos, porque existem outras pautas, mas uma pauta no Congresso, tanto que hoje o brasileiro, ele, para ter um brasileiro, que eu falo, um brasileiro justo, um brasileiro que não tem problema com a lei. Os marginais, não. Aqui na esquina de Curitiba, se eu for em determinados lugares, aí eu compro um revólver para praticar o crime. Mas se eu, como aconteceu a semana passada, eu fui numa loja aqui em Curitiba, uma loja muito boa, e o proprietário da loja disse: olha, se você não tiver algo fundamentado, se não tiver risco, pode tirar o cavalinho da chuva, que você não vai conseguir uma arma não, porque o atual governo está fechando todas as portas para um cidadão ter uma arma para posse em casa. Portar, nem pensar, só se você for do partidão. Aí você pode portar uma arma de fogo, conseguir uma ajudinha aí e conseguir isso aí. Mas se não é do partidão, como acontecia naquele país de um homem de um bigodinho pequeno, né?
que só quem era do partido tinha arma de fogo. Que não vamos mencionar o nome, não. Começa com H e termina com R, Sim, o nome sim. dele. Senão é derrubado aqui nesse Reductio ad Hitlerem. É verdade. Fala inglês que a turma não vai. Mas o YouTube sabe falar inglês, né? Então, o que acontece? Esses pacifistas e os defensores dessa campanha de desarmamento do cidadão de bem, eles entraram pesado e entraram nessa lógica da questão de que o crente ele não pode ter arma de fogo. Mas será que isso é uma coisa verdadeira? Será que a gente pode concluir e usar a Bíblia como arma contra o armamento civil de pessoas justas? Talvez não pareça à primeira vista, mas é uma questão básica de sua fé. Eu digo isso porque ou você tem fé em Deus e você então assume suas responsabilidades como cristão, seus deveres como pai, como marido, etc., e cidadão até do país para lutar contra o mal, ou você, como muitos cristãos hoje, confia no Estado. Eu não preciso me defender porque o Estado vai cuidar de mim. É uma inocência, não entendem o mal, de fato, e você vê que acontece onde? Em países que têm alta segurança, fora do Brasil, que os idiotas são especiais. É verdade. Mas, geralmente, a Europa, a Austrália, outros países onde tem um alto nível de segurança e então acham que o mal não vai me atingir e o Estado pode cuidar de mim, até que não funciona mais, como está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos menos porque o povo continua armado. Mas no Canadá, na Austrália, o povo se encontra indefesos, que é justamente a posição que o seu próprio governo quer que fiquem. Exatamente. O John está falando do Canadá. Na última vez que eu fui no Canadá, nós estávamos lá atirando de fuzil numa grande fazenda. Foi muito uma bacana, tarde né? bem agradável. Foi muito bacana. E um presbítero até fechou, claro, né? Dia do Senhor nós guardamos o domingo. Desculpa aí, viu, Andrés? Mas a gente guarda o domingo, no dia do Senhor. Que você não sabe quem é o Andrés é o da One Way TV, esse estúdio maravilhoso que está aqui nos apoiando, e eu agradeço muito ao Andrés. Então, nós guardamos o dia do Senhor como domingo, e naquele dia, um dos presbíteros, eu acho, né? Ele tem uma loja que vende ferramentas e tudo, e no Canadá, à época, não sei agora, na loja de ferramentas você encontrava os fuzis, e quem nos conhece bem sabe como nós gostamos desse tipo de brinquedo. E ele fez questão de, depois do culto, nos levar para a loja dele para apresentar a loja onde ele vendia as armas, apresentar os fuzis, e não somente isso, apresentar o urso que ele matou, que quase matava ele. Isso, exatamente. Lembra disso? Então foi muito bacana. Então, como é que está a situação lá no Canadá, nessa política de pacifismo e desarmamento? Agora, no Canadá, as coisas estão ficando cada vez pior quanto os direitos, porte de arma, quais tipos de arma você pode usar. Então, as leis, as regras estão se mudando. E ao longo dos anos é cada vez mais um passo à restrição. E a liberdade está sendo perdida de fato. E no Canadá, porque nós não temos a mesma Constituição como os Estados Unidos, que tem dentro da própria Constituição tem o direito de porte de armas. Isso, e tem a ver com a história dos dois países, justamente porque os Estados Unidos teve que lutar para a sua independência da Inglaterra, do Reino Unido, e Canadá, na época, ainda fazia parte do Reino Unido. E a consequência é que os Estados Unidos, os americanos tiveram desde o início um forte reconhecimento de que nós temos que ter armas, e você vê na Constituição americana, a questão de ter arma não é questão nem de defesa pessoal. A única razão mencionada na Constituição é para prevenir tirania. Então é uma questão política. E por mais que Estados Unidos e Canadá são próximos, têm o mesmo idioma, mesmo sotaque praticamente, mesma cultura em muitas questões, você vê até hoje uma forte diferença entre os dois países nessa questão, com exceção justamente com os cristãos que levam a palavra a sério
e reconhecem a sua necessidade de defender a si mesmo, a sua família e a seu próprio país. Exato. Então, se eu posso acrescentar uma coisa, você mencionou, e em outros podcasts também, essa expressão idiota útil. E eu acho que vale a pena explicar isso um pouco, porque é uma expressão atribuída a Lenin, que falou sobre idiotas úteis do Oeste, que promoveram o socialismo, o comunismo, sem saber exatamente o que estavam promovendo, de fato. E sendo manipulado pelos poderes, pelos próprios comunistas, manipulados para promover a causa. E nós vemos a mesma coisa acontecendo hoje, e especialmente quanto esse assunto e muitos outros assuntos também, que é uma manipulação de cristãos usando a linguagem bíblica, usando algumas ideias bíblicas, mas distorcendo a mensagem da Bíblia para promover uma agenda anticristã. Então, há muitos cristãos que estão sendo manipulados pelas elites para promover sua própria agenda. Exato. E falando sobre os comunistas, eles são muito claros, né? O problema é que tem muito idiota útil. Se você for ver o que Mao Tse-tung, por exemplo, ele disse, Mao Tse-tung, vocês sabem, um dos mais sanguinários homens que existiram na face da Terra. Ele falou, e está explícito, dá uma gulgada aí, você vai ver, ele disse que o poder político emana do cano de uma espingarda. Exatamente. Então, quando nós estamos tratando de armamento e desarmamento, nós estamos falando de política, estamos de ação de poder político. Então, ele é muito sincero quanto a isso. E nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando o povo de Deus ele sofre os ataques das nações gentias, o que eles faziam, um dos pontos que eles faziam eram retirar os ferreiros. Você acha que ferreiro naquela época era para quê? Era para construir somente enxada, pá? Não, era para construir arma. Então, isso aconteceu no tempo dos juízes, aconteceu nos exílios, especialmente exílio babilônico. Se fala lá que se levou não só a casta de intelectuais à época do povo de Deus, mas levou os ferreiros, para que assim o povo não tivesse poder político para resistir à ação de uma potência estrangeira que fosse assim fazer tirania, ou de um próprio tirano. E na Bíblia você não encontra em lugar algum na Bíblia nenhum mandamento que diga ao crente: é proibido você ter uma arma. Não há. E a gente vai entrar nisso. Eu queria lembrar aqui um artigo que me inspirou de um desses pastores pacifistas, que ele dizia o seguinte, ele diz da seguinte forma, a introdução desse artigo: vejo pastores, teólogos e deputados, pessoas renomadas que sobem aos púlpitos das igrejas para pregar o amor e o perdão divino, mas nas redes sociais se declaram abertamente e como discípulos e até apóstolos de Jesus, porém, na primeira oportunidade que tivessem, sacariam a arma e atiraria na orelha de Malco, alegando legítima defesa. A Bíblia ensina o contrário. E a isso entenda. Uma coisa assim, né, que você fica, como é fofinho. Mas a conclusão que ele fala, ele diz assim: fica com a palavra de Deus a realizar os desejos do meu coração. E aí, esse ministro, ele usa os seguintes textos para fundamentar seu post. João capítulo 18, versículo de 1 a 3, Salmo 121, aquele que fala sobre se o Senhor não guarda a cidadela, tal. Ele fala de Romanos 12, 19, você não buscar fazer o mal, etc. Tiago 1, 20. Então, a argumentação, ele vai tentar solidificar o que ele acabou de falar, separando textos, isolando textos e assim atacando todos aqueles que dizem, olha, você tem que praticar a legítima defesa, né?
É importante nós já entrarmos nesse ponto para ver a falácia e os erros lógicos que existem, e não só erro de falácia e lógica, mas o erro hermenêutico mesmo, o erro bíblico da situação, porque você pode isolar qualquer texto e usar como pretexto para qualquer coisa que você queira defender. E aí nós devemos abordar a tese do cara e dizer assim, olha, de fato, a Bíblia apoia esse pacifismo desarmamentista? Isso. Uma das falácias que você vê nos textos que ele cita, tipo o Salmo 121, é que se alguém confia no Senhor... 127. Ele... 127, 1. Ok, 127. Mas okay. Pode pegar o 121. Mas a ideia ainda continua a mesma. Se alguém confia no Senhor, então ele não vai precisar, não vai sentir a necessidade de se defender. Então... mistura a vontade secreta de Deus com a vontade revelada. Confunde as duas coisas. Então, quem confia no Senhor também assume as responsabilidades. Biblicamente, este é o homem que confia no Senhor. Então, você vê os guerreiros da fé, Hebreus 11, lutaram contra exércitos, conquistaram inimigos. Isso pela fé. Então, a fé, isso é uma coisa que nós tratamos nos primeiros episódios falando sobre a visão federal. Essa ideia de que a fé é algo puramente passiva, algo que apenas recebe, mole, fraco, e só espera em Deus. Mas a expressão bíblica, espera no Senhor, é uma expressão militar. De pessoas que estavam enfrentando o mal, assumindo suas responsabilidades e confiando que o Senhor vai abençoar os nossos esforços. Isso é importante. E aproveitando, já que você falou de visão federal, se você ouviu pela primeira vez essa expressão, vá nos nossos podcasts anteriores e aprenda sobre visão federal. Mas é importante muito importante você estar salientando que a fé ela não é contrária aos meios que Deus usa. Isso. Por exemplo, as pessoas... Eu acho que esse mesmo pastor que escreveu sobre isso, atacando a legítima defesa com o uso de arma, você usou muito bem o Salmo 121, o Salmo 127 que ele usou, parece que o primeiro, talvez ele use cinto de segurança no carro dele. Eu acho que na casa dele deve ter porta com tranca. Então, o argumento falacioso de que falta fé em você, se você tiver uma arma de fogo, ele pode ser muito bem, esse mesmo princípio, essa ética torta, pode ser muito bem usado com o chaveamento da sua porta, com o cinto de segurança do seu carro. Você confia no Senhor? Então não ande de avião. Não precisa você ter um paraquedas no avião se você é um piloto de caça ou etc. Então isso é uma balela, é uma conversa fiada, é uma falta de aplicação. E Brasil correta. não deveria ter um exército, então. Não, mas é verdade. Aí você veja, Gideão, um exemplo bíblico da coisa, ele foi com os seus soldados, ele não só levava a trombeta. Exatamente. Neemias construindo o muro de Jerusalém com o martelo em uma mão e a espada na outra. E a espada na outra, a colher de pedreiro, né? A colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Israel, ele tinha exércitos, Israel tinha muralhas. Como é que você vai colocar a fé contrária ao meio? Exatamente. E nós oramos a oração dominical, a oração do Senhor. Exato. E nós oramos, dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Mas nós esperamos o pão cair do céu. Só bem preguiçoso. E eu vou esperar o pão chegar aqui porque eu orei, eu confio em Deus, eu tenho fé, e então ele vai providenciar. Eu não tenho que trabalhar. Exato. Não. Ora et labora. Ora exatamente. et labora. Como o pastor Adriano disse, Deus usa meios. E esse meio de proteção é a arma. E o pastor John mencionou Hebreus 11. Eu vou ler aqueles versículos aqui. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, como você mencionou, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Agora pense em Gideão, pense em Baraque, pense especialmente em Sansão. Sansão. Homens de fé.
homens que usavam armas também. Davi, imagina, ele não cita tipos. Davi. Exato. Os quais, por meio da fé, versículo 33, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mas, Pastor Jim, parece que você está misturando a religião com a política. Outro ponto muito importante. Estamos falando sobre mais que 5 pontos. Pessoas querendo fazer uma divisão entre a política e a religião, que não existe. Você vai ver nosso logomarca, tem em um dos cantos da nossa tulipa uma coroa. Exato. Que diz Cristo é o Senhor, o Rei de toda a nossa vida. Mas você já pode ver aí o impacto em que você tem quando aborda um tema que pode ser um tabu para muitos cristãos por meio das Escrituras. Nós devemos abordar os nossos assuntos pelas Escrituras. Isso. Falando sobre o direito da legítima defesa, porque a Bíblia e os nossos queridos companheiros que estão do outro lado da câmera, eles têm que entender que ele é um Deus que nos ensina e nos dá o direito e muitas vezes o dever da legítima defesa. Êxodo capítulo 22, versículo 2 e 3, é um dos textos que nós podemos ver o princípio e a lei da legítima defesa. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 22, 2 a 3. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, é explícito a primeira parte do texto de que você, como cristão, você pode, e como eu falei, deve se defender. Se chegar até mesmo em certa situação, como aqui está falando, a casa escura, tudo você está indefeso, a entrada no seu domicílio, que é sagrado nesse sentido, e você chegar a ferir o ladrão e ele morrer, você não é culpado pelo sangue daquele homem que invadiu sua casa. Então aqui a gente vê o princípio, a lei, não é? Da legítima defesa e o princípio de se autodefender a si e a terceiros. Então, se Deus ele dá a lei e dá o princípio, como pode ser coerente uma pessoa dizer que o meio é proibido? Então, qual o meio que você acha mais eficaz para que você se defenda e defenda outros? A minha resposta é arma. No caso, uma arma que tenha propulsão com pólvora, entendeu? E que faça um estampido. Então, esse é um meio eficaz. Você pode ver que a arma de fogo é o instrumento para a legítima defesa. Ele é tão dissuasório, ele afasta tanto o mal, que se você vai pela internet e vê esses vídeos de tentativas de assalto, o malandro, o delinquente, ele não precisa nem levar o tiro, ele só precisa ouvir o tiro. Isso. E muitas vezes somente o puxar de uma arma de fogo e o apontar para o ofensor já o espanta. Até mesmo sem sacar a arma, a possibilidade de ter uma arma já é grande prevenção. Por isso que as estatísticas que você vê de armamento e o impacto que tem no crime não refletem a total realidade. Porque muitos casos não tem nem como chegar no jornal porque não aconteceram. Porque o ladrão já pensa, eu não vou invadir aquela casa não. Ou aquela cidade. Você vê nos Estados Unidos as cidades que botam de propaganda cidade livre de arma. São as cidades que têm mais crime violento. E as outras cidades que não têm isso, onde o próprio ladrão sabe que o povo aqui é armado e fica caladinho. E é interessante, tem um estudo muito bom de John Lott. Mais armas, menos crimes.
é imbatível. Ele escreveu outros livros, eu aconselho você a comprar alguns livros, por exemplo, Bené Barbosa, que ele escreve muito bem sobre esse assunto, onde ele vai falar, tem eu esqueci o nome agora, mas é Armas e Violência, não é dele, mas é de uma pesquisadora inglesa, mostrando o problema da restrição de armamento na Inglaterra. Depois eu lembro, posso passar para vocês aí no chat. E o Lott fez uma atualização do estudo e mostra-se imbatível. É claro que não é o único elemento para a diminuição da violência, mas é um elemento eficaz para a diminuição da violência, lugares onde se permite o cidadão de bem ter armamento. E ele, falando sobre esse ponto aí, ele faz um estudo em estados onde você pode portar a arma ostensivamente, ou seja, mostrando a arma. Nesses estados, o nível de violência, de tentativas de roubo, de assalto, etc., é pequeno. Mas é menor ainda em estados onde tem a autorização do cidadão a andar portando arma e velada. Então, veja, o bandido ele se sente mais intimidado a fazer uma ação delitiva se ele, sabendo que o cidadão ele tem arma, possibilidade de arma, a arma pode estar escondida. Isso. O bandido não está procurando o troco de tiro, ele quer vítima. É claro, é claro. E o que se prova por John Lott também e outras pesquisas é que nos lugares onde você tem a liberdade de ter a arma de fogo para autodefesa, o que ocorre é invasão a domicílio. Por quê? O ladrão, ele vai, ao invés de tentar te abordar na rua, ele vai dizer, o cara está trabalhando, a casa está em silêncio. Com um risco altíssimo de quando ele entrar, está lá um velhinho com uma 12 apontado para a testa dele e abrir ele no meio. E isso até diminui, mas os mais malucos e ousados tentam entrar e assim fazem. Os arrombamentos é mais comum isso aí. Então tem provas sobre isso. Mas o nosso caso não é estatística. Não, exato. O nosso caso não é estatística. O nosso caso é aquilo que a Escritura diz sobre a nossa liberdade. Há argumentos pragmáticos sobre o que funciona e o que as estatísticas dizem, mas há argumento bíblico, que não é o argumento pragmático, mas é o argumento que se baseia em assim diz o Senhor. Exato. Agora, talvez seria importante mencionar o outro lado desse texto de Êxodo que o senhor mencionou, porque talvez alguém destaca isso, que também diz que se o ladrão entrar na sua casa no dia e você mesmo assim mata, no caso não com arma, com espada, que você será culpado. Então a ideia é justamente para evitar esse tipo de um mero argumento que você queria matar aquela pessoa, aproveitou o momento e depois disse que ele estava invadindo sua casa ou inventa alguma história. Então a Bíblia zela pela preservação de vida. A palavra de Deus nos ensina a preservar a vida a todo custo, mas não permitir que o mal prevaleça. Porque é importante falar isso para que nós não caiamos no mal de ferir a própria Bíblia. Às vezes as pessoas usam aquele argumento: ladrão bom é ladrão morto, bandido bom é bandido morto. Depende do bandido. Se o bandido ele atenta contra a vida, se ele derrama sangue, ele tem que ser morto mesmo. Agora, as leis que regulam, por exemplo, o furto, só o furto, o abstrair ou o dano, não implica-se em morte. Você tem a restituição. O próprio texto está falando sobre isso. O ladrão, ele não, se for durante o dia, isso para afastar a ação movida por ódio, em você um cara indefeso, você com a arma, você detona ele. As pessoas sempre perguntam, olha, eu não sei o que eu faria, mas em cabeça fria, se eu vejo um homem e ele está invadindo meu domicílio, também tem o elemento surpresa, se ele está de surpresa, etc. Então você vai pegar o princípio da legítima defesa, que está ali também na primeira parte do versículo. Mas vamos supor, o cara adentrou na tua casa, tu acendeste a luz, e você com a arma, e o camarada, ele deu para sair e fugiu, por que você vai atirar nele, ele fugindo de você? Né? Então, o cristão ele vai ter que julgar e ser, diante de Deus, como é que se chama, consciente de não dar lugar à ira ao ponto de pecar daquela injustiça. Então, é difícil
porque a gente está num momento simples aqui, não é? Sem o envolvimento emocional. Mas o princípio bíblico é para isso, e a lei é para isso. Quando você vê a situação, você cumprir a lei de Deus. Eu não aconselho, de modo algum, uma pessoa que se rende dentro de uma situação de roubo e você aplicar a pena capital por suas mãos num indivíduo que se rendeu ou num indivíduo que está em fuga. Então, essa é para a gente entender. Um outro princípio que se confunde bastante é confundir e apelar ao texto de Romanos 12, como foi feito por esse pastor do artigo que eu li, onde ele vai dizer: a vingança pertence a Deus. Então, ele quer dizendo que isso aí é contra o desarmamento. Nada a ver, porque a questão de legítima defesa não é questão de vingança. Vingança seria: ele roubou minha casa, amanhã eu vou na casa dele e matá-lo. É outra coisa. Legítima defesa é preservação de vida. Exato. E não somente da sua, mas daqueles que são confiados à sua defesa, a sua esposa, seus filhos, até seus vizinhos também. Nós temos esse dever como cidadãos. Exato. E moradores em nosso bairro de zelar não somente por minha família dentro dos meus 4 muros, mas também por aqueles que moram por perto de mim. É a vida, né? É a vida. Exatamente. Então, guardar o mandamento é proteger a vida do próximo. E especialmente a família. Eu estava pensando nisso também, porque nós falamos sobre autodefesa, mas não especialmente para o homem, não é somente autodefesa, mas é a defesa da minha esposa. Exato. Eu tenho a responsabilidade. É a minha responsabilidade. Como o rei, o sacerdote, cabeça da minha família. Eu tenho a responsabilidade para proteger a minha esposa, especialmente. Que é mais fraca, que não tem a força física, que muitas vezes as mulheres são vítimas de crime. Exato. E então nós, homens, temos que ser homens. Exato. Na verdade, e não efeminados. Dizendo: o ladrão vai roubar minha esposa, talvez um caso de estupro, uma coisa, assalto. Exato. Eu vou deixar, porque sou pacifista, então, seja homem. Exato. Uma dessas conversas, eu sempre participei de debates nessa área de desarmamento, pacifismo e tal. Então tinha um cristão desse que estava: não, nós não podemos ter a arma para não propor o mal e tal. Tá bom, então se o cara entra na tua casa e tá sua esposa sozinha e ela tenta fugir no quarto, ele arromba a porta do quarto, ele entra dentro do quarto e ele vai partir para estuprá-la. Você prefere que na cabeceira da cama esteja um 38 carregado ou um preservativo? É uma imagem forte. É claro que você não vai ser hipócrita dizer que ela oferece preservativo ao estuprador e violento. E assim, é justamente assim que você vê como é uma questão de fé. Quando o homem se converte ao Senhor, ele vê todas as suas responsabilidades perante o Senhor. Então, não somente na questão de autodefesa e defesa da sua família, mas na educação da sua família. Ele assume todas as suas responsabilidades. Deus me chamou para ser homem. E agora eu vivo não confiando no Estado para me proteger ou nos outros para me proteger, mas eu vou cumprir meus deveres que Deus me deu. Nesse ponto de vingança, a gente não pode confundir a legítima defesa com vingança. A vingança, ela é pecado nesse sentido. E ela pertence a Deus e aos instrumentos que Deus estabeleceu para exercer a vingança. Um deles, o Estado. Eu achava muito bom a questão do vingador. Eu acho que é um princípio que a gente pode até fazer um podcast sobre o princípio que está ali fundamentado. Eu acho muito bacana. Como eu queria uma teonomia no Brasil para que também essa parte do vingador voltasse. Mas, enfim. Então, a legítima defesa, ela não é pecado, a gente já viu, mas ela é até um direito e um dever, dependendo da situação. E nós devemos falar, a gente vai falar sobre Salmos em um outro podcast, você está convidado já a participar sobre Salmos. E o Salmo
5, versículo 6, ele vai dizer o seguinte, que Deus ama a vida e odeia o sanguinário, o homem violento. Então, de modo algum, nós podemos colocar em contradição aquilo que Deus não coloca em contradição. Mas, a legítima defesa e a vingança. Mas no sentido... Deus é amor. Ele é muito amor, ele é puro amor, mas ele é pura justiça. É porque o que acontece, as pessoas esquecem a simplicidade. Né? Uma das características de Deus, ele é o mesmo Deus que ama e ele é o mesmo Deus que odeia. O próprio Salmo, ele fala sobre isso. E ele odeia justamente porque ele ama. Exato. Então, as pessoas, às vezes, colocam uma característica ou atributo de Deus contra outro. Ele é amor e é justiça, mas é um pouco mais amor do que é justiça, né? Ira. Mas Deus é ira, é fogo consumidor, Hebreus 12, justamente porque ele é amor. Exato. Não, e veja quando Deus ele estabelece a lei de legítima defesa, ela é fundamentada no que o próprio Deus ele expressou sobre o cuidado pela vida. É um colateral, porque quando ele estabelece a pena capital, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, e ele regula a pena capital na lei de Êxodo, de Deuteronômio e a parte do Pentateuco, é porque ele ama a vida. E a vida humana por quê? Porque a vida humana, cada vida humana é a imagem dele. Exato. Então ele ama a sua imagem, ele ama a vida e ele quer proteger a vida. Armamento, quando ele está na mão do justo e para um dos fins que ele foi entregue para nós, é para a defesa da vida. Quando você pensa num policial, só nesses países da religião woke, que quer dar, eu acho que spray de tutti-frutti aos policiais. Né? Nem de pimenta pimenta arde os olhos, né? Deve ser spray de tutti-frutti que eles vão querer usar. Nesses países, na hora que o bicho pega, na hora que o mal tá aparecendo, você pensa em um policial com spray de tutti-frutti ou você pensa num policial com armamento para lhe defender? E esse tipo de política, a esquerda e os globalistas, eles tentam fomentar dentro do nosso país. Você vê toda a política para desarmar e desfazer a polícia militar, tirar e diminuir a arma de letalidade dos policiais, usando o argumento e o erro de abuso de outros policiais, para deixar você e eu, o cidadão de bem, refém. Refém de quem? De um Estado totalitário e refém dos bandidos, porque é aquela coisa. Os governantes malvados, eles fragiliza o cidadão de bem para que ele sinta medo. A segurança é usada assim como instrumento de abertura de mão da liberdade. Tome, cuide de mim. Exatamente. Big Brother. Se o crime prevalece em um país, ou é porque o governo não tem poder, ou é porque o governo quer. Aí temos que perguntar, nosso país do Brasil, é porque nosso governo não tem recursos financeiros, não tem homens suficientes para servir na polícia, não tem controle suficiente sobre a população, por isso o crime prevalece? Não é por isso. Exatamente. E também outra coisa que nós temos que pensar é a dependência. O Estado quer criar dependência. Nós temos que depender, por exemplo, na polícia para nos proteger. Então, o que acontece quando uma pessoa liga à polícia? Quanto tempo vai tomar antes da chegada, se chegarem? Quando importa segundos, a polícia está daqui a alguns minutos. Mas esses decretos, essas regras, criam uma população dependente. E também essa dependência vai completamente contra a palavra de Deus. Exato. E Paulo fala sobre isso no outro contexto, que todos nós temos que cuidar de nós mesmos. Ele fala sobre o trabalho, mas o princípio é o mesmo, que nós temos que
Não ficar dependentes nas autoridades para nos proteger, para nos alimentar, para nos cuidar, todas essas coisas. Essas ideias estão sendo perdidas até entre muitos cristãos que estão apoiando as políticas da esquerda e promovendo essa dependência no Deus-Estado. E desarmamento é uma ferramenta nessa caixa de ferramentas da esquerda para promover essa dependência que é anticristão. Uma coisa que os nossos queridos companheiros aí de internet devem entender é que não existe uma vírgula sequer nas escrituras, ou letra ou palavra, que apoie o monopólio da segurança na mão do Estado. Exatamente. Porque isso é colocado de uma forma muito sentimental, e os cristãos eles não pensam de modo bíblico, eles são induzidos a pensar de modo sentimental. Eu vi um colega nosso, uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele, como amigo, né? Muitas vezes escreve coisas que não tem a ver, né? Mas onde até um tempo atrás eu visitei a casa dele e ele mostrou os fuzis dele. E aí ele foi e mudou-se para outro país, um país mais restritivo com arma de fogo, e ultimamente eu fiquei muito triste nesse sentido. Onde ele escreveu um artigo dizendo, não dizendo, que iria abrir mão da sua própria arma de fogo porque ele estava pensando na questão do suicídio. Porque a arma de fogo torna possível uma pessoa ter mais um instrumento eficaz para, assim, tirar a sua própria vida. E eu fiquei, rapaz, que argumento é esse? As pessoas que amam, eu sei que ama a legítima defesa, o esporte de ter uma arma de fogo, vai usar argumento de dizer assim, eu vou tirar uma arma porque não tem como você pensar duas vezes depois que puxa o gatilho. Que é isso? Eu vou usar isso para faca, eu vou usar isso para uma forca, carro, eu vou usar isso para se pular na frente de uma carreta. Que argumento mais é esse? Eu fiquei... Que é isso, gente? Então, essa situação a gente tem que ter uma visão clara, ter a mente de Cristo, ou seja, pensar conforme a mente de Cristo, não com a forma da mente estatal que quer nos fragilizar a abrirmos mão dos instrumentos de defesa. O artigo desse pastor pacifista, ele usou João capítulo 18, versículo 1 a 13, para argumentar, né? Mas parece que ele não, de modo algum, estudou o próprio texto de João 18, 1 a 13. Seriamente, parece que ele não fez. O que é que Jesus ali lhe reprovou sobre ter uma espada, né? Porque Jesus repreendeu, bota a tua espada lá no lugar, porque Pedro, na tentativa de usar a espada, ele tentou impedir a prisão do Senhor. Com certeza ele tentou fazer isso. Mas será que Pedro estava entendendo bem o que aquela prisão ela representava? O cara que usou esse texto parece que não entendeu bem. E a gente sabe muito bem, dá para estudar a Bíblia e de modo honesto ver o seguinte. E a grande pergunta é, quem mandou Pedro comprar aquela espada? Não é? Será que Pedro estava fazendo... O que é que Jesus, de fato, ali estava reprovando? Aí, naquele momento, Cristo olhou para... Desde quando você tem essa espada? Essa espada. Aí... Estamos andando 3 anos juntos e nunca reparei que você tem uma espada. Era para ter falado antes. Aí Pedro, não sei como Pedro no momento, mas mestre, foi o Senhor que mandou eu comprar essa espada. Exatamente. Em Lucas Jesus diz, se você tem capa, venda a capa e compre uma espada. Aquela espada que Jesus mandou os apóstolos comprar, eles apresentaram. Tem 2, senhores. Não, tá bom, basta. Beleza, 2. A espada que Pedro usou para tentar dar no pescoço de Malco, ele era ruim na mira,
e acertou na orelha de Malco, e que Deus mostrou, o Senhor Jesus mostrou a sua misericórdia, até mesmo com seus inimigos, e reprovou Pedro por sua ação, era porque Pedro não estava entendendo que a prisão deveria acontecer para que o plano de Deus, quanto à nossa salvação, se cumprisse. Então, Pedro, por sua vez, isso é um detalhe, Pedro, por sua vez, não estava entendendo e ele quis agir com a sua força para impedir isso. Também para se cumprir as Escrituras, sobre que ele foi encontrado junto com os malfeitores. Sim. Né? Isso aí também era para se cumprir. Mas a espada usada por Pedro foi mandada por Jesus. Ele comprou a espada porque Jesus disse. Lucas 22, ele falou sobre isso. Então, a pessoa não lê a Bíblia, usa como... Eu não quero... Se for julgar por misericórdia, é no mínimo um erro de hermenêutica. Mas se você for ver uma pessoa que escreveu um artigo tal, não é nem lógica. Mas eu acho que é desonestidade intelectual. Sim, só podemos dizer isso. Também, você usou a palavra lógica. A lógica, a honestidade. Mas a lógica está faltando em muitos argumentos. E é emoção que guia muitos argumentos, em vez da própria lógica, que é um atributo de Deus. Então, nós, como cristãos, nós temos que conhecer a lógica, as leis da lógica, e não usar argumentos que quebram essas leis de lógica. Exato. Você não usar a lógica, você está ofendendo o Deus que criou a lógica. Exatamente. Que te deu a lógica como instrumento para glorificar o nome dele. E você sendo um ministro da palavra, a questão é pior, porque você tem a responsabilidade de manejar corretamente a palavra de Deus. Exato. Isso aí é. Um outro ponto é o seguinte, que as pessoas, quando vão falar sobre armamento, elas usam uma falácia de dizer que armamento só serve para assassinar. Isso não é baseado nem nas Escrituras, isso não é baseado nem na lógica da coisa, nem nos fatos. O que é isso? Para assassinar. E até mesmo sobre a palavra assassinar. Porque existe assassinato justo e assassinato injusto. Não é? Quando Deus diz não matarás, ele não está falando sobre qualquer tipo exato. De tomar a vida de uma pessoa. Exato, porque o próprio Deus estabeleceu, por exemplo, pena capital. O próprio Deus estabeleceu guerras justas, a legítima defesa. Como nós vimos novamente em Hebreus 11. Pela fé que eles conquistaram os exércitos. Os exércitos que foram derrotados para que a conquista acontecesse, os caras não dormiram e foram levados... Não enviaram psicólogos para falar com os filisteus. Não foi assim. Às vezes é uma inocência do cristão que não pensa na prática do mal, assim, na realidade do mal e na prática da depravação total do homem. Isso. Então, guerra é uma coisa terrível. Imagine tudo que os israelitas justos tiveram que fazer para derrotar os filisteus. Era terrível. É muito sofrimento. E fizeram isso pela fé. A gente já citou aqui que a arma não... elementos que mostram essa falácia de que a arma só serve para assassinato. Por exemplo, a legítima defesa é a defesa do povo em uma nação. Tanto que a gente viu o caso dos ferreiros que eram levados. 1 Samuel 13, 19 a 22, se você for lá na Bíblia, você vai ver que os filisteus levaram os ferreiros. Também os babilônicos fizeram isso. Segundo o livro dos Reis, 24:14, vai falar sobre isso. Os ferreiros foram deportados. Um exemplo maravilhoso. Eu teve uma época que eu estava querendo criar um projeto chamado Projeto Mordecai. Porque era um projeto em termos da defesa. Foi especialmente na época daquele movimento totalitário apelidado como pandemia. Sim. Né? Aí eu disse, não, a gente tem que fazer um movimento chamado Mordecai, Projeto Mordecai, onde os cristãos, eles conscientes do seu papel profético, do seu papel majéstico como rei e sacerdócio, eles deveriam ir contra a tirania
do mal, reagir contra a tirania do mal. E falando de Mordecai, né, de Esther, veja que quando o plano genocida de Hamã ele foi apresentado ao rei persa para eliminar, e era uma tentativa de impedir o plano redentor de Deus, porque era eliminar o povo pelo qual Deus iria trazer o seu Messias. Em todo o império assírio ia ser extermínio de genocida. Houve toda a ação política de Mordecai para que, pelos meios institucionais e políticos, a preservação da vida fosse mantida, para que o Salvador viesse. E quando a pressão genocida de Hamã aumentou com aquele decreto de exterminar os judeus, a igreja onde tivesse, Mordecai, usando Esther com muita artimanha, né, boa, conseguiu o decreto de que onde qualquer membro da igreja estivesse, ele poderia se defender com armas sobre as ações maléficas de Hamã. Então, é bíblico, claramente bíblico, quando você vê que Hamã não só foi para assassinar, pelo contrário, né, foi para se autodefesa, e eu falo assassinato aqui do motivo injusto, quebre o 6º mandamento da lei do Senhor. Então, tanto na questão de Hamã, no seu uso dos meios políticos, quanto os judeus que então aproveitaram a oportunidade dada pelo rei, você vê que a fé não foi só passiva. Confiar em Deus não é só vamos orar para que o imperador não chegue a esse ponto e se ele chega, vamos nos entregar. Não foi. Vire uma face. Agir confiando sim no Senhor, mas agindo. Exato. Porque novamente, existe uma visão não bíblica sobre a reação e o ativismo político, no sentido bom da palavra ativismo político cristão, onde você passa para os cristãos uma ideia de passiva que você não encontra nas Escrituras. Você não tem exemplo na vida dos santos sobre isso. Sim. E esquece que a gente vai tratar sobre política em outro podcast, mas esquece-se que Deus, que é o autor da política, e Deus que estabeleceu a política por causa, um dos motivos, né, as autoridades, né? A política é uma coisa, a autoridade é outra coisa, mas de nos dar os magistrados é para refrear, depois da queda, o mal. O mal, sim. Então, os cristãos eles devem ser ativos no uso dos meios políticos para, ao máximo que pode, ter a sua liberdade de escolher ou não escolher armas. Nós não podemos, de modo algum, cair nessa ladainha, eu estou usando agora a palavra corretamente, no sentido pejorativo, embora que a sua função não é pejorativa, mas se tornou, de que, não, cristãos eles têm que expulsar da sua esfera de vida e das outras esferas os meios pelos quais o mal pode acontecer. Porque tendo uma arma, a arma foi feita para matar. Sim, cara pálida. Mas matar quem, né? Em que situação? Não significa que toda morte provocada seja má em si. Exatamente. Então tem que pensar sobre essa verdade. Com certeza. E eu estava pensando no outro versículo dos Salmos, Salmo 20, versículo 7. Diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Agora, esse salmo foi um salmo cantado enviando o rei e os exércitos para a guerra. Então, com seus cavalos e carroças. Sim, então, orando a Deus a proteger o rei e os exércitos na batalha contra o inimigo, usando, como John disse, usando carros e cavalos. Mas o que o povo está dizendo... Então, seria fácil dizer. Então, o Salmo diz, uns confiam em, vamos dizer, armas de fogo, mas nós gloriaremos em o nome do Senhor. E dizer, veja,
Não temos que usar arma de fogo. Nós confiamos em Deus. É como aquele argumento, os outros argumentos que você mencionou. Mas é exatamente isso. Nós confiamos em Deus, com certeza. Não colocamos nossa esperança em príncipes, ou carros, ou cavalos. Há um outro salmo que fala sobre não colocamos nossa confiança em príncipes. Não. Mas ainda nós usamos carros e cavalos confiando em Deus para nos abençoar, confiando no Criador das ferramentas e não das próprias ferramentas. Exato. Isso é sempre importante ser falado a vocês, porque, por exemplo, a arma de cavalaria, você só encontra o que ali? Você encontra blindados com canhões de 105 milímetros, etc. Na época aí, você tem a exortação a não confiar nesses instrumentos, se torna um Deus. Mas quando Acabe estava ferido, ele estava em cima de um carro, né? Ele estava em cima de um carro. E aquele carro era de que exército? Né? Do Reino Norte, o exército de Israel. Onde você tinha Josafá, que estava junto com ele. Josafá também estava num carro, por isso que ele correu muito. Então, os exércitos em si, as armas em si, elas só passarão a ser algo mal, no sentido dos cristãos, quando elas são o seu ídolo. E não é o caso que a gente fala aqui quando diz que você pode, como cristão, ter uma arma de fogo. O que a gente deve entender é como o próprio Salmo de número 127 ele vai nos afirmar, é que o que ocorre... A minha memória foi embora. O que acontece é você não confiar. O Salmo 127 que ele foi usado, não confiar em você, no seu braço. Ele foi usado falando sobre os guardiões da muralha, aqueles que constroem a casa, logo na abertura, se o Senhor não edifica, se o Senhor não defende. E depois ele vai fazer um contraponto entre a confiança do ímpio, ou do pagão, e do crente. Eles devem confiar no Senhor que protege, eles devem confiar no Senhor que constrói a casa, guarda a sua família, estabelece sua casa. O crente, ele trabalha, ele se protege, ele vai dormir no horário certo. Enquanto ele está dormindo, o Senhor está providenciando tudo o que ele precisa. Enquanto que o ímpio que confia no seu braço, na sua força, vai dormir tarde, vai acordar cedo, vai suar bastante e vai comer o pão amassado, porque ele não tem esperança. Mas Deus dá enquanto nós dormimos. Isso. Então, um dos contrastes ali é você confiar mais nos meios do que no Deus que nos dá os meios. Um dos pontos que nós poderíamos extrair dali sobre essa questão. Então, é impróprio usar o Salmo 127 como instrumento. É um mito que você encontra muitas vezes, que dizem que aqueles cristãos que, por exemplo, usam arma ou se engajam na política ou usam os meios práticos são chamados de cristãos carnais. Isso é carnalidade. Mas, na verdade, na prática, você vê que quem faz a acusação, ele não age quando deve, quando Deus o manda agir. E ele tem carro bom, tem casa boa, tem vida relaxada, muito conforto nessa vida. O domínio fechado. Acusa aquele outro que coloca a sua vida em risco, sua liberdade em risco, se arrisca politicamente para lutar para o bem, não está sendo carnal. Ele acusa de carnalidade aquele que entrega a sua vida em serviço ao Senhor, na fé que o Senhor vai usar esse sacrifício. Enquanto ele vive o quê? Nessa carne. É a antiga técnica, acusar o oponente da mesma coisa que você está fazendo. Então, o tempo está explodindo. Já passamos o tempo esperado. Então, a gente tem que tentar resumir o máximo aqui. Veja, o que a gente pode... Tinha vários argumentos para a gente trabalhar, mas fica para um 2.0 aí na frente. É uma coisa que... Mas nossa audiência, né, já pode entender muito bem quais princípios nós estamos colocando aqui para que um crente ele não tenha peso de consciência de chegar numa loja e entrar com um processo de comprar uma arma de fogo,
para ter. Pena que não pode portar. No Brasil já é proibido isso para o civil comum. Portar a sua própria arma de fogo em seu carro, a não ser que você for CAC, vá fazer uma ida para o clube de tiro, mas nem pode se usar para autodefesa. É um absurdo. Uma outra questão que podemos discutir em outro momento é até que ponto leis injustas devem até ser obedecidas. Então, seria um bom assunto para abordar no outro podcast. Sim. Fica claro que pacifismo não é algo que a Bíblia ela trabalha. Apesar de a gente ter falado um pouco no sentido de definição sobre pacifismo, mas isso vai ficar para outra oportunidade. A outra coisa também, uma coisa básica antes de nós encerrarmos, é que aqueles que advogam a proibição plena de armamento para o civil, ele está desrespeitando um princípio bíblico sobre você querer impor sobre o alheio, sobre o outro, uma regra que o próprio Deus não coloca. Vamos dar um exemplo. A Bíblia, a gente já aprende que a Bíblia não proíbe a posse nem porte de uma arma de fogo. Mas eu acho que você não deve ter uma arma de fogo. Veja que é falso o argumento de dizer assim que nós estamos dizendo que todo brasileiro cristão tem que ter uma arma de fogo. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo a você, se você quiser ter. A gente está colocando em um campo adiafórico. Eu acho que podemos ir até um pouco além disso, dizendo que todo cidadão responsável que tem pessoas confiadas à sua defesa deveria ter uma defender, arma de fogo. Deveria ser um tal cidadão que possa defender e assumir responsavelmente uma arma. Então, mas você colocar isso como uma imposição, já eu acho que é um ponto. Que vai ter pessoas talvez a gente vai até discordar. Eu estou revelando a minha nacionalidade americana. Mas é uma diferença que você vê entre Canadá e Estados Unidos, que o Canadá vê o cidadão que que tem arma já é um perigo para o Estado, enquanto o americano, a mentalidade americana é diferente. O cidadão do bem que porta uma arma está fazendo um serviço a seu país. Exato. Aí nós não devemos pensar somente em não depender do governo, é um aspecto, mas de contribuir positivamente à sociedade. Correto. Isso eu sou plenamente acordado, em termos de você dizer assim, olha, você não deve depender do Estado. Nesse sentido também da segurança. Os meios pelos quais isso você vai se mostrar força, eu acho que é eficaz o meio de arma. Então, por pura sorte sua, você entende? Eu acho que pode parecer um argumento, falho em alguns pontos lógicos, mas eu deixaria na mão. Agora, o problema para mim maior é o contrário, é você dizer assim, eu não concordo que você tenha arma. E aí eu vou botar uma lei para proibir você ter arma. Impor o desarmamento e a sua posição. Isso, para mim, é uma violência maior. Muitas vezes feito com base no argumento emocional. Eu não sinto confortável com aquilo. Com você ter uma arma, então tudo bem, você pode andar do outro lado da rua. E nem precisa você chegar e me atacar, porque você... Então, é uma imposição, como eu acredito que seria, feito você acha que não beber uma bebida alcoólica deve ser lei marcial para todo mundo. Isso é um abuso. A Bíblia dá princípios, por exemplo, Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 8, onde você não impor coisas que são adiafóricas à consciência. É claro que a arma, como o próprio John já salientou, tem até um certo elemento a mais, de assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, por exemplo. Então, se você pode ter uma arma, tenha uma arma, porque se você não se defende, você está tentando a Deus. Está sendo irresponsável. Está sendo irresponsável. E ainda pior se você tem pessoas confiadas à sua proteção. Exato. Então, esse ponto de não respeitar a liberdade alheia, nessa questão de armamento também, quebra um princípio bíblico de que você está impondo a uma sociedade inteira, e assim incluindo os cristãos, de que esses cristãos não têm os instrumentos eficazes para se proteger de tirania, defender a sua própria vida, de terceiros. Armamento, quem já atirou sabe muito bem como é antiestressivo.
Né? É ansiolítico, meu amigo. Você, é claro, vai precisar de nem precisar de tanta testosterona. Por exemplo, na minha casa, minha esposa já atirou, meus meninos atiram. E como é divertido. E claro, desde criança, não é? A gente aprende como homem, e a gente pode ser um tema de outro, né? Criação de homens, de você brincar de polícia e bandido, de guerra. Tá tudo dentro da masculinidade exato, e cristã e bem direcionada. Então você tem uma sociedade que está sendo imposta à sociedade, coisas que a Bíblia não impõe sobre a nossa consciência. Bem, gente, o papo é bacana, você sabe que a gente se empolga, a gente já passou 10 minutos daquilo que a gente estava na proposta, mas eu quero deixar com vocês as últimas palavras. Eu só tenho uma coisa para dizer. Diga. Louve ao Senhor e passe a munição. Tem um puritano que era o Cromwell. Cromwell dizia assim: ore e mantenha a pólvora seca. Isso, também. Entendeu? Ore e mantenha a pólvora seca. É verdade. Isso ora et labora. O ora et labora. Então você esteve conosco durante esse tempo inteiro, a gente falando sobre pacifismo e desarmamento. E se você quer que nós falemos mais sobre esse assunto, coloca aí no chat. Nós estamos aqui para servi-lo com a palavra de Deus e mostrar que a cosmovisão cristã é mais que 5 pontos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.